Fala galera, vamos falar um pouquinho do Super Mundial de Clubes, dos sul-americanos nesse Super Mundial, que tá demais e eu acho que geral tá acompanhando aí, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje no canal, tá bom? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo e ativa o sininho para você receber sempre notificação quando sair um vídeo novo, afinal aqui é vídeo e conteúdo o tempo todo, 2 vídeos por dia, fora os shorts, né? Então vamos falar um pouquinho deste Super Mundial, avaliar até aqui, porque hoje é a última rodada da primeira fase e tem alguns confrontos importantes, mas eu queria falar sobre algumas percepções, porque os sul-americanos estão chocando o mundo, principalmente os próprios brasileiros, pela divergência de nível, ou melhor, pelo equilíbrio dos níveis entre os times de fora e daqui. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou falar jogo a jogo, tá? Por quê? Os jogos dos brasileiros / sul-americanos até aqui. Porto 0, Palmeiras 0. Botafogo 2, Seattle Sounders 1. Benfica 2, Boca Juniors 2. Flamengo 2, Esperance da Tunísia 0. Fluminense 0, Borussia Dortmund 0. River Plate 3, Urawa Reds 1, River ganhando. Monterrey 1, Inter de Milão 1. Esses foram todos os... É porque eu tô pegando a América Central também ali, os mexicanos. E o Pachuca joga hoje contra o Salzburg. Mas é isso. Até agora é isto. Mas eu queria falar um pouquinho... vou falar dos jogos. Palmeiras e Porto. Cara, acho que em determinado momento, todo mundo achava que dava. E assim, a gente tem que analisar também, pessoal, o momento de cada time. O Porto, por exemplo, vive um momento horrível. É um dos piores momentos da vida. Teve alguns torcedores que até falou pra gente lá no Flow Esporte Clube, eu já tô de firma, hein, que é um dos piores Portos da história, segundo eles. Acabou de trazer o Martin Anselmi, que é um bom treinador, mas a temporada do Porto não foi boa. Não disputou o título, ficou acho que em terceiro do campeonato português, não foi muito bem na Europa League também, então teve dificuldades, chegou à final, assim, né, então não é uma temporada boa. Mas dito isso, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras mereceu vencer, e eu acho que o Palmeiras tem um time parecido com o Porto sim, tá? No sentido de elenco, cara, níveis de qualidades parecidas, dá o Palmeiras ter ganhado tranquilamente, e acho que o Palmeiras tranquilamente disputaria o campeonato português sem o menor problema. Vou passar por Botafogo e Flamengo, que são adversários mais fáceis. O Seattle Sounders e o Botafogo foi superior no primeiro tempo, segundo tempo mexeu mal demais o Paiva, né? O Paiva não foi muito bem nas mexidas e o Botafogo caiu muito de produção. Isso é um problema pro Botafogo, porque depois que o Botafogo cai de produção, o Sounders faz um gol e no final, no vacilo quase, que o Sounders empata. O Flamengo venceu o Esperance da Tunísia. Não foi uma... passeou. Pode falar que foi superior, que não esteve perto de tomar um gol, mas teve alguns momentos que deu um susto ali. O nível do Flamengo é melhor que o do Esperance. O Esperance também não é um time bobo. E é futebol, né, gente? A gente tem que lembrar que é futebol. Vou fazer uma análise disso. Mas eu acho que o Benfica e o Boca. O Boca, acho que foi uma das maiores surpresas, Boca e Fluminense, né? Porque o River Plate ganhar do Urawa Reds. Urawa Reds é tranquilo, acho que era esperado. 3-1, tranquilo. O Boca Juniors ninguém esperava, porque saiu ganhando de 2-0. E o poderoso Benfica, né? Um dos times mais fortes de Portugal. Mas ainda assim, o nível de Portugal, gente, é muito parecido com o do Brasil. E eu vou falar um pouquinho disso, de futebol, de liga. Tem 3 times que é superiores, o resto é muito inferior. Eu acho que os times brasileiros têm totais condições de bater Benfica, de bater Porto, de jogar de igual para igual. Enfim, eu acho que são níveis muito parecidos. Agora, o Boca Juniors eu não esperava, porque o Boca tava meia boca, né? Não vinha bem há algum tempo. E tomou gol de 2 argentinos ainda, né? Di Maria e Otamendi, que não são crias do Boca. Mas é um Boca de batalha, de André Herrera, tem Marquezin, Merentiel, né? Zenon e Palacios. É um time que vem se arrumando e melhorando cada dia mais, né? Mas é um Boca que os brasileiros geralmente não estavam passando tanta dificuldade assim. Agora, o Benfica me decepcionou. Tava esperando mais do Benfica, tá? De bola mesmo. E
pra mim, o grande jogo até aqui do Mundial dos brasileiros do Fluminense, né? Cara, o Fluminense empatou com o Borussia Dortmund. Não é que empatou, infelizmente empatou, porque o Fluminense foi muito superior. Mereceu demais vencer o jogo. Jogou pra vencer com muito mais qualidade. O Renato Gaúcho deu um nó tático. Ontem, Renato Gaúcho deu um nó tático. Cara, pressionou em cima, sufocou o Borussia Dortmund, roubou algumas bolas, errou, o Everaldo errou um gol inacreditável, que era pra ele ter chutado, ele cortou e rolou. Irmão, cara a cara, ou dá por cima. Era pro Fluminense ter saído vitorioso, o Borussia Dortmund deu sorte, o Borussia Dortmund agradeceu de não ter saído vitorioso. E eu acho que, de nível técnico, o Fluminense não tava devendo nada para esse Borussia, jogando bem taticamente, jogando arrumadinho. O Fluminense é até melhor do que tava jogando aqui no Brasil. Então, assim, os brasileiros estão chocando o mundo em relação aos níveis com os de fora. E o que eu acho disso? Que essa é a minha grande questão. Matheus, você esperava que os brasileiros fossem jogar de igual para igual? Sim, eu não esperava que fossem goleadas. Porém, tem 2 pontos. Existe uma prateleira... a gente tem que falar sobre isso, exato. Existe uma prateleira do futebol mundial que é muito diferente. Real Madrid, Bayern de Munique, a própria Inter de Milão, só que a Inter de Milão muito desfalcada, com outro treinador, empatou ontem, mas Bayern de Munique, Inter de Milão, acho que até um pouco talvez abaixo do Inter de Milão, porque é diferente o estilo de jogo e isso pode até favorecer os sul-americanos, mas Bayern de Munique, deixa eu pensar, isso, exato. A gente tem que saber diferenciar essas 2 prateleiras do futebol mundial. Porque assim, a primeira prateleira do futebol mundial, Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Liverpool, PSG, Manchester City. Essa primeira prateleira é um outro nível. Pra mim, essa primeira prateleira, os brasileiros vão perder. Porque os outros times são melhores treinados, mais intensos, qualidade demais na posse de bola. Os jogadores são quase todos jogadores de seleções. Então, é um outro nível de futebol. Pra mim, essa primeira prateleira é um outro nível. A segunda prateleira, que a gente pode colocar aí Borussia Dortmund, Juventus, aí pode botar até, eu acho que o Porto é um pouco abaixo ainda, Porto e Benfica talvez seja na terceira, mas esse bolo, Benfica, Borussia, cara, esse bolo tem jogo, e tem bastante jogo, porque os times brasileiros melhoraram muito os níveis dos últimos anos também. O futebol brasileiro cresceu, melhorou, tem mais qualidade. O problema do futebol brasileiro, que a gente fica muito puto, primeiro a arbitragem, o campo, o calendário. Isso piora e atrapalha demais o desenvolvimento e o crescimento do futebol brasileiro. Mas em relação à qualidade, os jogadores brasileiros, eles têm muita qualidade. A questão é a mentalidade para jogar fora, a adaptação para jogar fora. Isso tudo é diferente. É diferente, por isso muitos não conseguem se manter lá. Porém, não quer dizer que todos esses jogadores que eu citei do futebol brasileiro jogariam lá. Mas o elenco, o time, não é um degrau tão abaixo. É muito nivelado, é muito parecido, é no detalhe. E aí entra outras questões que favorecem o futebol brasileiro, que sempre atrapalharam. O calendário para esse ano é pior para eles, porque eles estão em final de temporada, a gente está no meio de temporada. Muitos times já estão fazendo trocas, já trocaram de treinador, estão comprando jogadores. Segundo, os jogadores ainda não entraram com aquele excesso de vontade de mata-mata, vamos ganhar. Não entraram. Mas isso não diminui o valor do futebol brasileiro, tá? Estou falando que isso faz o futebol brasileiro igualar ou até passar, como foi o caso do Borussia Dortmund em relação à qualidade. Em relação à qualidade, hoje o Fluminense joga muito mais bola. Então, assim, esse segundo nível é sim do nível do futebol brasileiro. A gente tem que valorizar mais o futebol brasileiro com toda a certeza. A gente tem que desenvolver mais a parte tática? Tem. A gente tem que desenvolver mais os nossos jogadores? Tem. Mas a gente tem que, pra mim, o principal é desenvolver mais o produto futebol brasileiro, que ele é abaixo nesse sentido. E por isso eu acho que dificulta ainda mais um pouco o nosso desenvolvimento, que poderia ser melhor e mais pra frente ainda estaria um nível acima desse segundo escalão. Mas não quer dizer que os times brasileiros não podem vencer um dos grandes, principalmente, gente, porque é um jogo só. É um jogo só. A gente não tá falando de ida e volta, é um jogo só. Então esse um jogo só, ele mostra muito bem pra gente que o futebol é muito regular, é muito equilibrado nesse sentido. Se você der mole, cara, você pode estar fora. Agora, tem um outro ponto que a gente precisa entender, como vai ser. Eu quero ver Botafogo e PSG. Eu quero ver Bayern e Flamengo, Chelsea e Flamengo. Acho que o Chelsea e o Flamengo não vai ser uma disparidade tão grande. Mas o time do Chelsea é bom. Mas eu quero ver o mata-mata. No mata-mata, eu quero ver como os brasileiros e os europeus vão funcionar. Porque,
pra eles serem eliminados pra gente. Vai ser feio no sentido de ego, né? O ego vai ficar muito, muito ferido. Mas dito isso, tem que valorizar mais o futebol brasileiro. É uma resposta muito legal que o Super Mundial tá mostrando pra gente, tá dando pra gente uma resposta que a gente nunca teve antes. E cara, dependendo de onde os brasileiros chegarem, dependendo de como os brasileiros tirarem os europeus, esse campeonato ganha uma outra conotação, um outro respeito que é importante a gente falar também e ficar ligado, tá? É isso. Eu acho que vamos ficar de olho. Acho que tem alguns jogos que vai ter uma disparidade ainda assim, mas não quer dizer que a gente vai lá pra tomar goleada, pra passar vergonha. Pelo contrário, eu acho que a gente vai dar trabalho. Essa que é a grande questão hoje do futebol brasileiro, principalmente pelo excesso de vontade, excesso de querer provar do nosso futebol e também do pouco do tirar o pé deles lá. Isso não quer dizer que eles não estão jogando com profissionalismo, mas não tá naquele nível de concentração mais elevado. Tá bom? É isso. Se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, se vocês concordam com essa análise, se vocês não concordam, e a gente vai falando mais aqui. Tem vídeo hoje à noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.